Bom dia, pessoal. Vou começar falando um pouco do mês passado. Foi um mês bem volátil, né? A gente teve bastante volatilidade no Brasil. O câmbio oscilou de 5,05 e 5,30 umas 3 vezes. A bolsa teve uma performance bem pior que seus pares. A gente já tinha comentado, a gente estava com posições tomadas em juros no Brasil. Quando saiu o IPCA 15, muito nessa leitura que o Fernando compartilhou, de que ficava mais nítido a necessidade do Banco Central começar a acelerar e eventualmente ter uma Selic terminal maior. A gente aumentou essas posições tomadas, mas ainda assim nós tivemos perdas tanto na posição em bolsa quanto na posição em câmbio e principalmente na posição tomada em juros lá fora. Falando um pouco sobre essas posições, assim, começando pelos Estados Unidos, a gente vê o mercado revisando um pouco o PIB desse ano em função de dados um pouco piores, uma parte por causa de restrições de oferta, uma parte talvez a reabertura não tenha sido tão pujante. Ainda assim, a gente vê uma economia muito saudável nos Estados Unidos. Nesse cenário, a gente ainda vê muita assimetria na posição tomada em juros lá fora. Se você vê o que está precificado na curva nos próximos 5 anos, basicamente tem 4 altas de juros. O Fed Fund volta para metade do que era em 2019, então para a gente parece muito assimétrico. Se você olhar os dados de inflação, ainda que concordo com o Fernando, a gente vê uma temporalidade muito grande nisso. A gente acha que, como a nossa experiência mostra, esses choques de inflação, às vezes eles demoram a passar um pouco mais pela cadeia de preço. A gente acha que pode ter uma inflação mais alta aí, ao longo do ano que vem. Então, acho que nesse cenário, com o Fed já discutindo tapering, com alguns membros sendo bem vocais, falando que o Fed tem que aumentar seu grau de manobra para, se alguma coisa não correr como necessário, ele possa agir antes. A gente acha que é muito assimétrico ainda. A gente acha que, como o próprio Powell falou, tem um coeficiente técnico muito grande no comportamento dos juros americanos hoje em dia. A gente respeita, mas a gente está mantendo essa posição que a gente acha muito assimétrica ainda. Como a gente falou no mês passado, a gente zerou nossa posição comprada em bolsa americana. A gente acha a história muito boa ainda, mas ela parece meio price to perfection. A gente vem mantendo, falando um pouco de cenário de Brasil, a gente vem mantendo nossa posição em bolsa no Brasil, a gente diminuiu um pouquinho ao longo do mês passado. A gente acha que um cenário de juros mais alto, a bolsa sem dúvida tem um desafio maior, mas como o Fernando falou, a gente acha que esses juros não vai ser o suficiente para afetar muito negativamente a atividade. A gente entende que as dificuldades são grandes. Eu acho que essa discussão fiscal é uma discussão que, como a cada 6 meses, volta no Brasil e que, no final, parece que a gente olha para o abismo e volta e vai ter uma flexibilizaçãozinha. A gente acha, como o Fernando falou, que a gente vai ter um pouco mais de gasto no que vem e que, de alguma forma, isso pode ser bom para a bolsa e ruim para os juros longos. Na posição de juros, a gente zerou recentemente, nos últimos 2 dias, a nossa posição tomada em juros curtos. A gente acha que o mercado precificou um cenário já bastante agressivo, Selic terminando em 8,5. A gente acha que esse é um nível já bem, bem ajustado de Selic. Mas a gente mantém a posição tomada nos juros médios para intermediários. A gente acha que ainda tem alguma simetria ali. Se você olhar uma Selic terminal de 8,5, o forward, sei lá, o ano de 2024, por exemplo, está operando em torno de 9,30, assim, parece que tem pouco prêmio. Então a gente está com uma posição ainda tomada nessa parte intermediária da curva e que de alguma forma protege a posição em bolsa. Nesse cenário de atividade melhor, um juros externo muito baixo e um juros local muito alto, a gente tem mantendo nossa posição comprada em real, vendido em dólar. A gente entende também que esse fiscal mais ruidoso vai gerar volatilidade. Mas a gente acha que com uma Selic de entre 7,5 e 8, o Brasil é de longe o melhor carrego do mundo. Para você ter um carrego parecido com o Brasil, você tem que ir para países como Egito, Argentina, Turquia, e que ainda não são tão ativos na política monetária como o Brasil está sendo. A gente vai ter um juro real bem positivo no ano que vem. Além disso, a gente tem no mercado externo uma posição tomada em juros no Chile, que tem se comportado muito bem nos últimos 2 meses. A gente vê no Chile uma economia muito forte, um Banco Central no processo de ciclo de alta, uma quebra institucional muito forte. O Chile fez o 4º saque nos seus fundos de pensão, vai passar pela Constituinte, que toda indicação que vai mais para a esquerda, vai mais expansão de gastos. Então a gente acha que o Chile está num longo processo de reprecificação de juros longos, de uma piora institucional nítida. Então, nesse cenário, a gente tem mantido um viés, está sempre tomado em juros no Chile. Bom, acho que o mês passado foi um mês bem ruim, né, para os ativos. Eu acho que daria para adicionar um pouco, né, que a gente teve um mês de muita oferta, então assim, ainda está tendo, na verdade, né, então
A gente está com uma agenda de IPOs e follow-ons muito intensas e foi um mês ali que a gente viu, além do gringo, do estrangeiro parando um pouco de entrar em bolsa, até vendendo, na verdade, né? A gente está vendo a atividade para fundos, para FIIs, né? Segue, na verdade, pálida, segue neutra, né? Então não tem captação para FII há bastante tempo, desde o ano passado. E se o estrangeiro não entra, a verdade é que não tem fluxo adicional, né? Então quando você tem ali diversas ofertas, o mercado acaba tendo que fazer caixa em outras coisas para poder financiar esses IPOs que estão vindo, tá? Então, vocês acham que agora deveria dar uma certa acalmada nas ofertas grandes, pelo menos, tem alguns IPOs já voltando, mas estamos falando de ofertas menores, né? Então, acho que do lado positivo, né, como o Bruno falou, a reforma tributária conversada, ela pode ser pior para o fiscal, mas do ponto de vista do lucro das empresas, ela acaba sendo benéfica, claro, tem muita coisa, muita água para rolar ainda, a gente não sabe qual vai ser o desenho final, mas o desenho até então, visto, a gente está falando de uma melhora de lucro das companhias ali de cerca de 10%, né? A bolsa acabou não reagindo também, né? Mas é uma coisa para a gente ter em mente, que a gente pode estar vendo realmente os ativos mais baratos no final dessa reforma tributária, tá? Dito isso, a gente permanece a posição em bolsa, a gente aumentou um pouquinho a posição em bolsa, a gente está ali perto de 80% comprado no long bias, está com pouquíssimo caixa ali dentro dos FIIs. Bom, acho que no mês ali que passou, os principais detratores ali do nosso portfólio foram a posição de e-commerce, a gente deveria ver varejo, principalmente a Lame, caindo bastante. Muita volatilidade, eu acho que eu vou pesando também a oferta da Magazine Luiza, foi uma oferta grande dentro do setor. E além disso, acho que principalmente na loja americana, a gente teve um movimento de stop ali bem relevante. Teve o evento da fusão, do spin-off, né, da Americanas com a Lame. Acho que esse evento em si, os acionistas de Lame receberam ações da MER, gerou uma venda relevante no mercado. Do nosso ponto de vista de position, né, a gente resolveu zerar metade da posição ali de Lame, muito mais por um stop mesmo. As nossos triggers que a gente tinha vieram e o papel não andou. Então a gente tem que aceitar um pouco a reação do mercado e ficar com uma posição realmente menor. Acho que destaque positivo foi a ação da Medius, que segue uma posição que uma das ações que mais rendeu para a gente no ano, andou super bem ali em julho, a empresa fez um follow-on, está avançando muito rapidamente na parte de fintech, então acho que o mercado passou a dar um pouco de valor ali para o business eventualmente financeiro da companhia. Foi um case ali que a gente até aumentou um pouco a posição dentro do follow-on. Tá? De posição de portfólio, a gente fez diversas alterações. Os IPOs, a gente entrou em alguns, mas acho que a gente entrou com a posição carregar um pouco mais. Foi a Unifique, da parte de fibra ótica, e a Multilaser. São dois IPOs ali que vieram não necessariamente muito hot, mas com níveis de valuation ali que a gente acha que aguenta algum desaforo, níveis de valuation mais baratos. Então, posições que a gente entrou ali e está carregando. A gente voltou com uma posição em açaí, uma posição que a gente chegou a ter no início do ano. A papel está um pouco de lado, a gente está vendo a dinâmica de resultados bem positivas ali para o açaí especificamente. É um case que acaba que se beneficia um pouco da reabertura por conta principalmente da parte das pequenas empresinhas, né, de restaurantes e lanchonetes que voltam a abrir e compram na rede. Então a gente acha que pode ter um segundo semestre bem interessante para o case. E a gente iniciou também uma posição ali em Locamérica, lembrando que hoje é uma posição que está ali sob escrutínio do CAD, né, para ver se vai ter uma fusão com a Localiza. É uma posição pequena, a gente sabe que tem risco ainda do CAD não aprovar, mas se aprovar, a gente acha que tem um upside interessante. Então, acho que essa posição é bem pequena para esperar esse evento do CAD, eventualmente se vier negativo. É um case que a gente pode aumentar, dado que o fundamento está bem interessante. A gente reduziu também Natura, basicamente ali 2/3 da posição. Acho que os resultados não devem vir muito bons ali nesse segundo TRI. A gente zerou uma posição de CCR, que a gente carregava desde o ano passado. Foi um case que os triggers que a gente vinha saíram os leilões de novas rodovias, saiu o rebalanceamento com o governo de São Paulo. O papel ficou relativamente de lado, não andou muito, então acho que a gente passou os nossos triggers, a gente achou melhor zerar. Claro que não tem muito trigger daqui para frente. E uma posição que a gente zerou era uma posição bem pequena, mas foi bem mal, foi a Ocean Pact, a empresa que fez a IPO ali no final do ano passado, diversos problemas ali de conversas com o mercado, divulgaram números bem diferentes do que vinham falando do processo do IPO, ficou muito na comunicação, mas foi um case que lembra a gente da assimetria que a gente tem em IPO. Né? O cenário para os ativos de crédito segue bem favorável. Os fundos da XP Asset vêm apresentando resultados consistentes já há cerca de 1 ano e meio. Então, desde lá de abril do ano passado, né, no pior momento ali da pandemia, de incerteza e do movimento técnico, né, de venda forçada dos ativos, realmente a performance ela é muito forte.
No mês agora de julho, todos os fundos de crédito e renda fixa das PAs tiveram resultados positivos, consistentemente acima do CDI, à exceção, né, do nosso fundo de inflação, mas quando a gente olha a janela mais longa, ele segue performando o seu benchmark. Para ilustrar, o Peixoto comentou aqui de um número grande de ofertas de IPOs. Realmente o mercado de capitais, do que tange ofertas de ações, segue muito forte, e na renda fixa também. Então a gente tem percebido uma atividade no mercado primário muito forte. Então a gente tem visto emissões em volume grande e com prazos realmente, né, super interessantes para os emissores. Como a gente vem comentando já há alguns excessos, né? Então a gente tem sido muito parcimonioso aqui na análise e alocações. A gente realmente, a despeito de ter uma convicção, né, de que o setor corporativo está super bem, os resultados trimestrais têm mostrado isso. Os setores corporativos, de uma forma geral, globalmente, né, estão indo bem, mas de toda forma, quando a gente olha ali custo de captação e risco-retorno, tem algumas emissões que a gente tem preferido ficar fora, até porque, né, o nível de carrego dos fundos das PAs está bem superior ao dos índices que a gente acompanha. Quando a gente para olhar o IDA, DI e até o índice lá que a JGP mandou, que é o IDEX JGP, os nossos fundos estão bem superiores. Isso porque a gente tem feito realmente uma reciclagem do capital e naturalmente sem se preocupar se a gente ficou fora de alguma emissão, essa emissão vai ter algum ganho de capital e vai trazer um retorno de curto prazo ali, mas a gente realmente tem focado muito nas empresas que a gente gosta. Então, de uma forma geral, os fundos, a gente acredita que esses fundos vão continuar entregando retornos consistentes, né? E vale lembrar que a gente, né, que talvez a renda fixa tem sido um mercado super difícil, né, porque lá fora estava com um tipo de comportamento e aqui, né, dentro de um ciclo de alta de Selic, fora né, os desdobramentos fiscais, naturalmente isso traz uma dificuldade, né, para o cenário de juros, mas quando a gente olha essa discussão de Selic terminal já em 7,5, né, algumas casas já com uma Selic terminal acima disso, e olha o carrego dos nossos fundos, naturalmente a gente está falando aí de alguns fundos com carrego, com retornos acima de 10% à frente. Então, a gente sempre comenta que você tem que olhar para frente, não no retrovisor. Então, a gente realmente está super construtivo para os fundos de crédito / renda fixa. O que a gente tem feito aqui, né, nos nossos fundos com risco de mercado, como o Horizonte, como até mesmo debêntures incentivadas, que a despeito de ter uma característica mais passiva, a gente consegue se posicionar na curva, mesmo dentro das emissões de debêntures, a gente tem feito uma gestão super ativa, né, muito atentos aí aos desdobramentos de inflação, né, de curto prazo. O XP Horizonte, a despeito de estar com uma volatilidade um pouco mais alta, vem entregando resultados consistentes, né? A gente vem se movimentando dentro da curva de uma forma super dinâmica. Então, poxa, eu acho que depois ali do IPCA 15, do dia 23 de julho, onde o headline foi mais alto, né, do que o mercado esperava, e por dentro foi ruim no que tange os serviços, e o Genta comentou um pouquinho isso. Eu tenho uma dificuldade de realmente achar que a gente vai ter que essa pressão, né, no serviço ela vai ser muito duradoura. Eu tenho comentado que eu quero esperar um pouco ver a variação de massa salarial e etc., mas de toda forma está incomodando e o Copom vai levar isso em consideração hoje. Mas, né, ali a gente ficou de olho nas NTNBs mais curtas. Quando saiu o número, a gente viu que os papéis andaram, enfim, a gente conseguiu, né, se apropriar ali do movimento nelas. E aí, naturalmente, né, com o Copom sendo um pouco mais duro, a gente alonga um pouco essa posição, mas de toda forma, a gente não tem nenhuma posição estrutural, né? Para finalizar, a gente tem feito um acompanhamento interessante também nos fundos pós-fixados, né? Os fundos ali carregam majoritariamente LFTs. Quando a gente para comparar, né, os fundos com a concorrência, a gente realmente também vem se destacando. É um trabalho mais de formiguinha, né, olhando, enfim, os leilões do Tesouro, olhando demanda, né, nos papéis mais longos, que ficaram bem largados, olhando a simetria que tem, né, com a LTN casada. Então a gente tem conseguido também se apropriar, né, de algumas distorções de preços, e naturalmente isso tem trazido aí bons retornos quando a gente compara ali também com o índice, né, de mercado da Ambima, que é o IMA Selic. A gente também vem mostrando um resultado diferenciado.